Opa, Clica nele. valeu, Zé, Aí vai obrigado. Boa aparecer. noite. Ok. Daniel, aproveitar que eu interrompi, agradecer a presença aí da doutora Kelly. É a primeira vez que a gente conversa depois da defesa dela. Fiquei muito feliz. Parabéns, professora. Obrigado aí por contribuir conosco, tá? Também da mesma forma, a professora Pauline. E a você, mestre. Bom trabalho, boa apresentação, Herbert. Obrigado, obrigado. Ei, professora Depois, Kelly, parabéns, hein, doutora? Desculpa, Daniel. Obrigada, fique à vontade, gente. gente. É um formal, né, com um pouquinho de casual para né, adoçar um pouquinho essa noite. Está sendo uma noite maravilhosa. Eu tenho acompanhado aí os trabalhos desde ontem, né? Ontem a apresentação do Giovanni, do Fernando e da Carol fizeram uma excelente apresentação. Né? Hoje o Edivan, né, e o Vilela, Iago e o Ellison. E isso tem, né, não é surpresa porque é uma turma que se apresenta dessa forma, né? Eles quando eles querem, eles fazem com qualidade e estão demonstrando isso nessas apresentações. Bom, gente, dando continuidade à nossa programação, né, da semana científica. Professor, Oi. só um momento que Vanessa está com dificuldade para poder ligar a câmera. Cheguei agora, Tá apareceu. ótimo. Isso, vamos falando, hein, gente? Sem nenhum problema. Vocês podem interromper quando for assim. Oi? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Vanessa também. Palmeira também está aí. Então vamos dar continuidade à nossa programação da Semana Científica, né, da Educação Física, com a apresentação dos trabalhos, né, de conclusão de curso. Dando início, eu só estou conferindo aqui, gente, nós estamos em gravação, depois esse momento será disponibilizado no YouTube, né? A professora Marli nos orientou nesse sentido, para aqueles que não estão podendo acompanhar neste momento, possam acompanhar, né, a importância do trabalho de todos que estão apresentando. Então, eu vou passar a palavra para os orientandos, né, acadêmicos. Eu vou projetar aqui, né, e aí, ao projetar, eu vou dar um ok para vocês iniciarem, tá bom? Ok. Todos estão visualizando? Sim. Sim. Certo. Então podem iniciar. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a banca, cumprimento todos que estão assistindo aí, do nosso colegiado, do nosso curso. Nosso trabalho intitulado Deficiência Intelectual e Práticas Docentes, um estudo de caso. Os autores Herbert Lisboa Martins, Pamela Souza Pereira e Vanessa Ferreira dos Santos, orientado pelo mestre Daniel Júnior da Silva. Ok? Introdução. Essa pesquisa busca entender a prática pedagógica da professora de educação física, bem como suas estratégias e metodologias, para com os alunos com diagnóstico de deficiência intelectual, ADI, matriculados em uma escola estadual de ensino fundamental localizada na cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo. Próximo. O nosso problema. Como os professores elaboram as estratégias pedagógicas para o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual nas aulas de educação física na escola. Próximo. Os nossos objetivos, geral, compreender como a professora de educação física planeja e realiza suas aulas para o atendimento do aluno com DI na escola, e específicos, analisar o questionário aplicado ao regente e à equipe pedagógica que atende o aluno com DI e conhecer a realidade de ensino sob a perspectiva docente, proporcionado aos alunos público-alvo da AEE nas aulas. Próximo. E a nossa justificativa
esse estudo tem relevância científica por proporcionar um enriquecimento no debate a respeito da educação física inclusiva, no âmbito social, por possibilitar uma visão e reflexão a respeito das práticas docentes, e no acadêmico e profissional, por permitir o entendimento das práticas inclusivas e suas possibilidades e resultados enquanto aprendizados. Próximo. Daniel, apareceu agora. Bom, esse é o nosso referencial teórico. Está organizado em 4 subtítulos e 2 seções. 2.1, a deficiência intelectual, no qual nós discutimos com os autores Santos, 2012, Carvalho e Maciel, 2003, Pessotti, 1984, Tedé, 2012 e Pan, 2008. 2.2, aspectos históricos e clínicos sobre a deficiência intelectual, no qual foi discutido com os autores Miranda, 2003, Vasconcelos, 2004, Brasil, 1996, 1998 e 2015, Dias e Oliveira, 2013, Carvalho e Maciel, 2003, Paro, 2015 e Vygotsky, 1995. 2.3, alunos com deficiência intelectual na escola, no qual foi discutido com os autores Fosse, 2010, Vygotsky, 1997, Brasil, 1988 e 2007, e Sasaki, 1997. Próximo. Nossa primeira sessão, 2.3.1, o processo de inclusão e o atendimento educacional especializado, que foi discutido com os autores Marton, 2003, Bueno, 1995, Mendes, 2006 e Batista, 2013. 2.3.2, a formação do professor para a educação especial, que foi discutido com os autores Brasil, 2009, Rosseto, 2015, Silva, Santos e Fumes, 2014, Carmo, 2012 e Rodrigues, 2006. Nosso último subtítulo, 2.4, a educação física no atendimento da deficiência intelectual, no qual discutimos com os autores Pletes, 2012, Marachim, 2015, Boato, 2003 e Lines, 2008. Próximo. O microfone da Pamela está fechado. Desculpa, vou repetir novamente. Metodologia. Essa pesquisa se classifica como pesquisa exploratória e estudo de caso. Os instrumentos para a produção de dados foram os questionários e a entrevista. Tanto o questionário quanto a entrevista foi pelos meios WhatsApp e e-mail. Esta pesquisa foi desenvolvida com profissionais que atuam em uma escola estadual que se localiza no município de Pedro Canário, Espírito Santo. Obtivemos como resultado das buscas respostas voltadas à relevância da inclusão nas práticas educativas. Algumas abordagens e retornos foram mais sucintos do que esperávamos, no qual dificultou o processo de análise e interpretação dos resultados, pois estávamos na expectativa de esperar documentos, registros fotográficos, planos de aula ou alguns projetos que já tinham sido realizados na escola e não foi possível esse acesso. Todas as participantes assinaram o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Próximo. Questionário das participantes, sendo elas cuidadora, diretora e pedagoga. Esse é um questionário desenvolvido para a produção de dados da nossa pesquisa. As perguntas estão organizadas de 1 a 8. Eu não vou ler todas aqui por questão do tempo, mas são perguntas do tipo: quantos alunos com deficiência intelectual a escola atende? E quanto destes têm deficiência intelectual? O que você observa que os alunos com deficiência intelectual aprendem nas aulas de educação física? Fechando aí, na sua observação, quais as possibilidades ou conquistas, de forma geral, a escola tem realizado no trabalho educacional no atendimento dos alunos com deficiência intelectual? Próximo. Dando seguimento, temos o questionário e entrevista da professora, com perguntas do tipo: como foi a abordagem da sua formação a respeito da inclusão na educação física? Você adota metodologias de aula específica para a inclusão dos alunos com deficiência intelectual? Perguntas da entrevista: quais as suas experiências
no desenvolvimento das aulas de educação física para pessoas com deficiência intelectual durante a sua carreira? Quais são os projetos e planejamentos inclusivos que são desenvolvidos por você e pelo corpo docente da escola? Se possível, nos envie projetos e planejamentos desenvolvidos. Próximo. Leituras e análises. Bom, para auxiliar as leituras e elaboração das análises, foram organizadas em quadros esquematizados as perguntas com as respostas e, logo em seguida, as análises das informações de cada quadro. Próximo. Quadro 04. Este é o esquema no qual está organizado em nossa pesquisa, auxiliando assim na realização das nossas análises. Bom, essa parte aqui foi direcionada às participantes, que são elas, a cuidadora, diretora e pedagoga, no qual perguntamos: como você analisa a participação dos alunos com deficiência intelectual nas aulas de educação física e as suas relações com o professor? Bom, a cuidadora descreve que a participação dos alunos com deficiência nas aulas de educação física acontece, porém, tem uma aluna que, por conta das suas limitações e especificidades, acaba que não pode estar participando. E fala que a relação entre professor e aluno é muito boa, a professora é dedicada e desenvolve planejamentos e planos de aula que envolve todos os seus alunos, planejamentos inclusivos. A diretora pedagoga fala que existe sim a participação desses alunos com deficiência intelectual nas aulas de educação física, porém acontece dentro das suas próprias limitações. Fala também da relação entre professor e aluno, que é uma relação boa, porém acontece de maneira integrada. Bom, o que podemos analisar dessa questão? Há uma compatibilidade nas respostas das três participantes, né? Porque ambas falam do bom relacionamento entre professor e aluno. Porém, vale destacar a fala da cuidadora, no qual ela diz que tem um aluno que acaba que não participa das aulas de educação física por conta das suas limitações. Mas, de acordo com o nosso referencial, cabe ao professor desenvolver propostas que possibilite a participação ativa de todos os alunos, não visando somente a performance de competições, mas promovendo também a sociabilização, a cooperatividade, a ludicidade e a criatividade, pois os alunos com deficiência intelectual possuem competências e habilidades para a educação física, basta ser observada. Cabe destacar também a fala da diretora e da pedagoga, quando ela fala do bom relacionamento entre professor e aluno, porém acontece de maneira integrada, uma vez que integração não garante que o aluno esteja incluído de fato na aula. É necessário mais que integrar, mas sim garantir que esteja participando, se sentindo parte. Próximo. Quadro 5. Quadro 5, referente ao questionário das participantes, né, foi perguntado o que você observa que os alunos com deficiência intelectual aprendem nas aulas de educação física. Bom, nesse quadro 5, após nós fazermos as análises, nós notamos que existe um pensamento comum das participantes em relação à perspectiva que elas têm da educação física no atendimento do aluno com deficiência intelectual. Ou seja, elas acreditam, através das respostas, que a educação física pode ser uma potencializadora, um meio potencializador do desenvolvimento cognitivo e motor do aluno com deficiência intelectual, bem como dos demais alunos também, através de métodos específicos que o professor regente desenvolve nas suas aulas. Também observamos aqui que elas veem que a educação física, tendo um olhar mais individualizado com o aluno, ela pode promover mais resultados em termos de desenvolvimento social do aluno. Elas acreditam que o desenvolvimento social, ou seja, a interação social entre os alunos, é um fator importante nesse processo. Porque não adianta a professora desenvolver algumas aulas ditas inclusivas, se o aluno está deslocado na aula e não tem amigos para conversar, não tem esse contato mais pessoal com os outros alunos. Pois esse momento que traz o processo de inclusão verdadeiro, quando o aluno se sente enturmado com os outros alunos e consegue ter esse desenvolvimento significativo nas aulas, o seu desempenho ótimo, né? Não o seu desempenho máximo. Também elas citam a relação em questão do desenvolvimento psicológico, motor,
cognitivo, enfim, todas as áreas de desenvolvimento da educação física, abrangindo uma formação completa do ser crítico. Próximo. No quadro 6, a pergunta foi qual tem sido a relevância do trabalho educacional desenvolvido pelo professor de educação física diante das outras disciplinas, no atendimento do aluno com deficiência intelectual na escola. Bom, aqui vemos que a professora, juntamente com as participantes, elas citam que desenvolvem projetos específicos na escola para facilitar esse processo de inclusão e integração do aluno nas aulas, fugindo um pouco das aulas comuns e trabalhando esses aspectos também nos projetos inclusivos. Próximo. Próximo. Entrevista da professora. Pergunta: quais as situações mais difíceis já enfrentadas como professora? Com base na pergunta, nossa análise foi que a dificuldade da professora adequar o currículo para os alunos com deficiência intelectual, tanto na prática quanto na teoria. Mesmo com formação específica na área da inclusão, foi um desafio para ela. Para essa situação, temos duas hipóteses. Pode ter sido as dificuldades no processo formativo profissional ou as dificuldades organizacionais da escola, incluindo o espaço físico. Próximo. Pergunta: quais são as experiências pessoais no desenvolvimento das alunos com deficiência intelectual durante a sua vida? Base na pergunta, nossa análise foi que a professora teve dificuldade em realizar aulas inclusivas com os conteúdos desenvolvidos no ensino curricular. Ela desenvolve atividades diferenciadas, buscando a inclusão e respeitando as potencialidades dos alunos com deficiência intelectual, mas relata essa dificuldade na flexibilização do currículo escolar para atender a todos. E talvez, por causa dessa dificuldade na flexibilização do currículo, faz com que os alunos com deficiência intelectual, muitas das vezes, não participem de maneira regular. Próximo. Que existe um olhar de integração por parte de cada uma delas em relação aos alunos, o que nos releva que a participantes têm a preocupação de não tornar a escola um lugar de seletivismo e exclusão, pois os instrumentos devem ser usados para promover um ambiente propício ao aprendizado e desenvolvimento de cada aluno. Próximo. E cada vez mais metodologias tenha todas as possibilidades bem estímulos para que esses mesmos alunos alcancem todos os benefícios que as práticas corporais oferecem, trazendo a eles uma formação completa e longe do fracasso escolar. Próximo. Notas em inglês. Agradecemos. Muito bem. Eu vou pedir para que todos possam colocar no mute aí, né? O microfone, fechar o microfone de vocês, para que a banca possa nos ajudar agora nesse processo, certo? Processo avaliativo, né, para os acadêmicos que estão neste momento e formativo para todos nós, né? E aí, antes de passar a palavra, não vou me alongar muito, eu quero agradecer, né, as professoras, né, por aceitarem o convite de participar deste momento. A professora Kelly Simone Xavier Silva, né, e a professora Pauline,
Carla Barbosa Nunes. E aí a gente tem, né, como protocolo, né, sempre damos aí o primeiro momento, né, de fala, abrimos a fala para professor externo, né, o professor convidado. Então, quero passar a palavra, né, para a nossa professora convidada, a professora doutora Kelly Simões Xavier Silva, né, ela tem formação em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutorado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, é proficiente em Libras pelo Ministério da Educação, né, professora do Departamento de Educação e Ciências Humanas, o DEC, CEUNE UFES, né, e membro pesquisadora, né, do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Libras e Educação de Surdos, o GIPRES, da UFES, né, do qual também faço parte. Então, passo a palavra à professora Kelly. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certinho? Ouvimos. Ótimo. Primeiro eu quero começar agradecendo também, né, o convite de vocês. Eu fiz aqui um parecerzinho, né, um script aqui para eu seguir na minha conversa, então de vez em quando eu vou ler e de vez em quando eu vou falar de maneira mais livre, mas antes de mais nada eu quero começar agradecendo, né, agradecer o convite, agradecer aos graduandos, né, a Vanessa, a Pamela e o Ebert, juntamente com o seu orientador, que me convidaram para poder estar aqui nesse momento com vocês, trocando experiência, aprendendo e também ensinando, de certa forma, as experiências que a gente tem, né? Então, eu quero agradecer. Em segundo, eu quero cumprimentar também a professora Pauline, com quem eu divido essa banca, né? E também quero cumprimentar todos que nos assistem, né, através da internet, e um especial carinho aos professores José Roberto e Romário, né, que me cumprimentaram agora no início, e mandar um abraço a eles também, que é a primeira vez que a gente mais ou menos se vê, né, depois dessa pandemia toda. Bom, dando prosseguimento, então, ao meu relatóriozinho aqui, eu quero começar a minha fala, antes de mais nada, eu quero parabenizar, né, aos acadêmicos pelo trabalho desenvolvido, né, porque é muito desafiador nesse momento que a gente está vivendo, produzir pesquisa, produzir estudo, estudar, né, então eu não tenho dúvidas que todos os esforços que vocês tiveram, qualquer um teria, né, no momento que a gente não tivesse com a pandemia, mas agora com a pandemia, acho que isso foi potencializado. Então, eu quero parabenizar vocês, né, de não se deixarem abater e persistirem nesse movimento de estudo e qualificação da formação de vocês. E aí, já nesse contexto, eu quero também, assim, tentar já tranquilizar e quebrar um pouco aquela tensão que tem nesse momento de TCC e dizer, assim, que eu gostei muito de ler o trabalho de vocês. Eu achei que o trabalho de vocês está bem legal, está muito bom de ler, dá para você ir fazendo uma leitura gostosa. Então, assim, esse momento que é um momento formal, é um momento avaliativo, e muitas vezes tem aí uma tensão, né, por trás disso, eu gostaria, assim, de tentar jogar ela um pouquinho para trás e já falar, olha, gente, calma, tá tudo bem, a gente leu, tá legal, né, então vamos dialogar, né, vamos dialogar, e aí para fazer esse diálogo, eu quero dizer para vocês, assim, como que eu entendo um TCC, né, como é que a concepção de um TCC para mim, né, e de certa forma para a academia, em relação ao orientando, né, aos graduandos. Então, assim, antes de mais nada, eu gosto de pontuar, e o professor Daniel, ele colocou isso aqui na fala inicial dele, que o momento do TCC, ele é um momento formativo, né? E esse contexto que a gente está vivendo agora, de banca, ele é só o final, ele é só a ponta desse processo, né?
Esse processo que se iniciou talvez não só nesse semestre, anteriormente, em disciplinas que vocês foram fazendo projeto de pesquisa, enfim, então é um longo processo que hoje a gente está aqui coroando com essa banca, né? Então, entendo esse processo como um processo formativo. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Eu coloquei assim, para mim, os semestres em que as instituições designam seus alunos a elaborar um TCC são os momentos em que a instituição diz ao aluno algo parecido com: vamos lá colocar em prática as várias nuances daquilo que vocês aprenderam ao longo desses 4 anos ou 3 anos e meio de graduação. Então, é como se a instituição chamasse vocês a colocar tudo que vocês aprenderam durante esses 4 anos em prática, né, neste momento de produzir um TCC. São as aulas de metodologia que vêm, né, à tona nesse processo, são os diversos autores que vocês estudaram, as leis, os documentos, os conceitos que certamente estudaram também, as vivências na escola, os estágios, enfim, tudo isso vem à tona nesse momento. E é nesse sentido que eu vejo o TCC como um momento formativo na vida do estudante, né? Em grande parte da graduação, os estudantes eles são direcionados a uma qualificação profissional, né? Então, você está se formando para trabalhar na área tal, você está se formando para ser educador físico, professor de química, pedagogo, enfim, diversas áreas. E aí você tem as disciplinas todas concentradas, né, nesse sentido. Porém, por se tratar de uma formação acadêmica, né, quando a gente faz uma graduação, uma formação acadêmica, e não essencialmente técnica, essa graduação, ela também tem aí uma iniciação no fazer científico do estudante, né? Eles estão dando o primeiro passo em relação à construção do saber científico. Então, mais uma vez, eu aponto e destaco aqui para vocês essa conceituação de formação no processo, né? Deixa eu voltar aqui para o meu script. Eu coloco aqui que é como se fosse um estágio no campo da elaboração científica, nesse momento, porque vocês tiveram aí todo um direcionamento para a área profissional e agora vocês estão experienciando, né, como fazer, como produzir, como elaborar cientificamente através do processo de elaboração do TCC, né? Então, se um estudante, a partir dessa vivência, falar, gostei disso, eu quero ser um pesquisador, não é o TCC que vai garantir isso para ele, ele vai ter que continuar a fazer o mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas esse momento aqui, ele é extremamente importante para propiciar esse ingresso do estudante. E é assim que eu olho para o TCC. É assim que eu vejo, é assim que eu avalio o TCC, para entender como é que os graduandos produziram, as condições que esses graduandos produziram esse texto, né? Jamais eu posso levar ele como um parâmetro ou em comparação a textos de especialização, de mestrado, de doutorado, porque não é esse o contexto é outro, né? Então, nessa compreensão toda que eu estou explicando aqui para vocês, que eu entendo o TCC, é que eu quero dizer para vocês que vocês cumpriram muito bem, vocês fizeram isso. E eu quero parabenizar muito vocês e o orientador de vocês, que é perceptível no texto de vocês todo o esmero, toda a dedicação, né, de fazer toda essa mobilização dos estudos que vocês tiveram aos 4 anos e ainda assim implementar uma iniciação, né, uma elaboração científica e, conforme eu disse no início, no momento pandêmico, que a gente sabe que traz aí várias peculiaridades, né, que outras pessoas não viveram antes de vocês. Então, eu acho que isso é importante de se apontar e dizer, olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que o trabalho tá legal, tá bom. E agora o que eu quero apontar, o que eu quero falar aqui, em nada vai diminuir o que vocês já fizeram, em nada vai desqualificar, muito pelo contrário, o que a gente quer aqui é ampliar e potencializar o trabalho de vocês. Então, tudo que eu vou falar agora, a partir de agora, são apontamentos para melhorar o que já está bom, já está ótimo,
ok? E dentro desse contexto de como que é a produção de um TCC. Bom, feito esse preâmbulo todo, né, de explicação, eu quero dizer para vocês o seguinte, os meus apontamentos, eles se organizaram em dois agrupamentos, vamos dizer assim, né, em relação ao trabalho de vocês. Um primeiro agrupamento que vai falar de um aspecto mais geral do texto, né? E um outro agrupamento que vai falar de coisas mais pontuais. E nesses aspectos mais pontuais, eu tive a seguinte compreensão, né? A minha linha de raciocínio foi a seguinte: bom, eu estou sendo convidada para essa banca porque eu sou uma pessoa que sou estudiosa, pesquisadora da área de educação especial, educação inclusiva, né? Discutir essas políticas. Então, o que eu posso contribuir muito mais é nessa discussão, né? Então, os meus apontamentos mais específicos vão ter esse foco. Bom, dito que a gente tem aí esses dois agrupamentos, deixa eu falar aqui dos apontamentos gerais. O que eu trouxe aqui? A primeira coisa que eu queria apontar para vocês é que eu sugiro que vocês mandem o texto de vocês para um corretor de português. E aí, assim, dizer que é para mandar para um corretor de português, gente, não é dizer que seu texto tá mal escrito, de maneira alguma, porque mestrado, doutorado, todo mundo faz isso. A gente passa o texto por um corretor de português. Muito pelo contrário, o texto de vocês não está mal escrito de maneira alguma, que eu até aprendi uma palavra com vocês. Lá no agradecimento de vocês, vocês usam a palavra acendrada. Eu falei, gente, acendrada, o que é isso? E aí eu fui lá no dicionário para ver e falei, olha, que legal. Então, é algo que está no campo semântico de purificado, apurado, aperfeiçoado. Então, assim, de modo algum o texto de vocês está mal escrito. É só algumas questões de concordância, algumas questões que passa, não tem jeito. O orientador não consegue ver porque ele já está junto com vocês o tempo todo, então isso passa. Vocês também não vão enxergar e é um trabalho para passar por um corretor depois, né? Então, é uma sugestão que eu coloco. Eu sei que nem sempre a gente tem esse tempo, porque o tempo é curto, né, em relação à entrega do trabalho final, fechamento de nota, porque é um TCC. Então, talvez pedir para um colega que é mais antenado nessas questões de português para ele dar uma olhada, para ele colocar aí algumas sugestões em relação ao que diz respeito ao português. Na minha leitura, no texto de vocês, eu fui apontando algumas coisas e eu vou disponibilizar isso para o orientador de vocês, mas sugiro que vocês também peçam a um outro amigo, se vocês não tiverem condições de passar por um corretor de português. Esse foi o primeiro apontamento no aspecto geral. O segundo apontamento que eu quero dizer é que vocês revejam as referências de vocês. Assim, vou ser bem sincera, eu não fiz aquele serviço de olhar no texto todas as referências que vocês apontaram no texto, se elas estão atrás. Eu não fiz isso. Mas eu estou fazendo esse apontamento geral porque, geralmente, na produção científica, quando a gente está lá no frigir dos ovos para fechar o texto, a gente deixa passar uma referência, alguma coisa escapole. Então, por isso, eu sugiro também que vocês parem, olhem cada citação que vocês fizeram e vejam se todas elas estão contempladas lá atrás nas referências, né? Eu acho que isso é importante, qualifica o trabalho. Esses são os dois apontamentos no aspecto geral que eu trouxe. E aí, agora eu quero passar para os aspectos mais específicos, né? Que dizem respeito, assim, a minha especificidade, vamos dizer assim. Então, vamos a ele aqui. Daí eu preciso mais ainda do meu roteiro aqui para eu não me perder. Vamos lá. O primeiro apontamento específico que eu quero fazer tem relação com o que está na página 13 do trabalho de vocês, né? Deixa eu olhar aqui, é o segundo parágrafo da página 13. Deixa eu localizar aqui. Isso. Então, o segundo parágrafo da página 13 começa bem assim, com base nessa realidade, essa pesquisa busca realizar questionários, vocês identificam aí no texto de vocês? Busca realizar questionários e entrevista online com a professora responsável, e aí vocês vão falando.
esse busca realizar aqui é um vício que ficou do projeto de pesquisa, né? Porque aqui vocês estão dizendo busca realizar como se vocês ainda fossem fazer. Então, é uma sugestão só para que vocês mudem com base nessa realidade. Essa pesquisa realizou, então é uma afirmação, realizou questionários, é só uma mudança do verbo, ok? Então, esse é o meu primeiro apontamento específico, que vocês vão ver que são coisas, assim, tranquilas, superficiais. O segundo apontamento que eu tenho aqui, beleza. O segundo apontamento é em relação a algo que é mais ainda da minha área, né? Vamos lá. Ao longo da página 15 e 16 do texto de vocês fazem uma interlocução com uma professora da Universidade Federal de Uberlândia, porque é a Miranda 2003, né? Que vocês citam, vocês fazem tudo de acordo, né? Vocês referenciam, tá tudo certo em relação a isso. Vocês não se apropriam das ideias da professora de maneira alguma. A autora, a Miranda, quando ela vai fazendo a historicização, né, em relação ao processo de educação especial, educação inclusiva e a pessoa com deficiência, ela faz uma narração, uma narrativa, que a princípio ela diz assim, olha, a gente teve no âmbito mundial, né, 4 estágios em relação à pessoa com deficiência, né, e aí ela vai apontando, e vocês, no texto de vocês, acompanham essa linha de raciocínio que a professora coloca, né, e fazem muito bem, mas, em um determinado momento, ela aponta, ela faz um recorte de dizer assim, ok, nós tivemos esses 4 estágios, e que o último estágio, ela categoriza como o processo de integração. E aí, depois, ela vai falando, olha, mais recentemente, aqui no Brasil, ou seja, na contemporaneidade, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um outro momento, estamos experienciando o momento da educação inclusiva, e ela não aponta no texto dela, assim, que esse é um 5º estágio, ela não faz isso, mas para ela possibilitar que o seu leitor entenda que ela está falando de um outro estágio, ela faz esse recorte dizendo que é na contemporaneidade e é no espaço brasileiro, né, no contexto brasileiro, e aí ela vai trabalhando com PCN, com legislação, e vai apontando. E essa transição que a professora faz, eu sugiro que vocês tentem reelaborar na escrita de vocês e marcar mais isso, porque não ficou muito claro. Aí eu vou ler conforme eu anotei aqui. Vocês tentam acompanhar isso no texto, mas cabe vocês serem um pouquinho mais enfáticos ou apontarem isso de maneira mais clara. Vamos lá ao final da página 16 e início da página 17, para a gente observar o que eu estou falando. Final da página 16. Então, o antepenúltimo, né? O penúltimo, na verdade, parágrafo, você vai falando. Durante praticamente todo o século XIX, houveram tentativas e alguns médicos e educadores, de eliminar a deficiência intelectual através da educação, e aí vocês citam Itard, depois vocês falam de Edouard Seguin, que são 2 franceses, e depois vocês mencionam Maria Montessori, né? Do método montessoriano, que a gente sempre vê nas discussões pedagógicas, que é uma italiana. E aí, no parágrafo seguinte, você fala, a partir, portanto, da segunda metade do século XX, influenciado também por um avanço no pensamento coletivo relacionado à inclusão, as instituições formativas e o Estado começam a debater políticas públicas em educação especial. Aí, olha como que vocês continuam. Durante essas últimas décadas, podemos destacar alguns elementos importantes nessa discussão, como a Constituição Federal, a LDB, mas olha só, vocês estavam falando no âmbito de autores mundiais, e depois vocês falam de Constituição e LDB. Da onde, assim, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Francesa, né? Constituição Federal da Itália.
Então, eu acho que cabe vocês apontarem aqui nessa transição que agora vocês estão tratando de Brasil. Assim, dá para quem entende do assunto perceber essa nuance, mas a gente tem que escrever nosso texto para as pessoas que não entendem, né, que vão ler. Então, é importante vocês apontarem, olha, o último período que a professora Miranda, ela aponta é o integracionista, mas hoje a gente está vivendo um outro momento, que é o momento da perspectiva inclusiva, e nesse momento de discussão da perspectiva inclusiva no Brasil, e aí vocês apontam as documentações. Acho que isso vai dar mais leveza, mais clareza para aqueles que vão ler o trabalho de vocês. E principalmente porque lá na frente, no texto de vocês apresentaram isso muito bem agora, vocês vão fazer uma análise das falas, né, das falas da professora, né, quando vocês estão analisando os dados, vocês falam sobre a importância de não estarmos mais no período integracionista e sim uma discussão mais inclusiva. Só que no texto de vocês, essa passagem não está clara. Então, é um pequeno ajuste que só vai coroar e deixar esse texto mais bonito aí. Bom, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Agora, o terceiro apontamento aí para fechar é sobre a educação pública, né? A gente está aí falando do que vocês apontam na página 18, na página 19, na página 20 e também lá na página 30. Tem um momento que vocês fazem uma fala, e eu não vou procurar aqui no texto porque meu tempo já está acabando, e para ser mais sucinta, vocês fazem uma fala assim: sabe-se que a educação inclusiva nas escolas públicas brasileiras ainda está longe do ideal, uma vez que os profissionais buscam somente a integração do aluno com deficiência intelectual, sabendo que deveriam buscar a sua inclusão total na escola. E aí, gente, assim, da forma como vocês colocam aqui, há aí uma culpabilização, né, não direta, mas está indiretamente posta, dizendo que o problema está na educação pública brasileira, né? Então, o processo de inclusão não está acontecendo porque a educação pública brasileira está falhando. Mas quem disse que a educação privada está dando certo nesse sentido? Eu acho que é uma coisa que a gente pode até apontar aqui, que as instituições públicas, elas têm ofertado muito mais serviços no que diz respeito à inclusão do que as instituições privadas, do que as escolas, né, privadas. Então, a gente costuma ver o laboratório, a sala do AEE, todos esses recursos em instituições públicas, e nas escolas privadas, nem tanto. Né? Então, não é um problema da instituição pública, da educação pública brasileira. Então, assim, talvez, se vocês estiverem fazendo um remonte de que as instituições especiais, porque as instituições especiais, como a PAI, Pestalozzi, elas são instituições privadas, né? E aí, talvez, vocês queiram apontar que essas instituições privadas atendem melhor. Só que essas instituições privadas tem a sua importância, o trabalho delas são trabalhos muito importantes, mas eles não trabalham na perspectiva da inclusão, e sim da integração. Então, o argumento de vocês não se sustenta. Então, assim, eu estou fazendo toda essa explicação para que vocês só tirem essa questão das escolas públicas brasileiras. Acho que a gente pode falar da sociedade brasileira, né? Talvez algo no sentido, sabe-se que a educação inclusiva na sociedade brasileira ainda está longe do ideal, porque aí a gente está falando de uma visão de sociedade que é diferente, né? Que a gente precisa ainda melhorar. Tá boa? Assim, tá melhor do que antes? Com certeza, mas não está o ideal ainda. E aí eu concordo em gênero, número e grau. Esse é meu terceiro apontamento. E aí, com ele, eu fecho a minha fala. Mais uma vez, assim, agradecendo o convite de vocês, né? E falando aqui para vocês não pararem, né? Que esse aqui seja só um primeiro momento e que vocês peguem esse texto, deem essas corrigidas e junto com o orientador de vocês
mandem para seminários estaduais e nacionais de educação inclusiva, faça o trabalho de vocês rodar, para vocês também passarem por essa experiência e, quem sabe, entrar no mestrado, no doutorado e seguir. Eu faço votos que vocês persistam e prossigam nessa trajetória acadêmica. E aí, com isso, eu termino minha fala e agradeço aí a oportunidade. Bom, nós que agradecemos, professora, por essa aula, né? Que, como eu falei, é um processo formativo para todos nós, né? Concomitante com o processo avaliativo, porque são discussões, né, de extrema importância, relevância, e nós estamos passando por um momento de políticas públicas, né, de tensões, né, aí uma questão e isso eu venho trazendo isso a algumas dessas discussões nas nossas aulas, né, uma pessoa, né, um professor também que discute isso muito bem dentro da perspectiva da educação inclusiva, né, o professor José Roberto também, né, que teve a sua formação, então ele também compreende bem isso, e que hoje nós estamos vivendo aí alguns momentos, né, dessas tensões, de uma perspectiva da educação inclusiva, né, e da educação especial, e que momento, né, existem esses essas aproximações e distanciamento. Muito obrigado, professora Kelly, pelos apontamentos. A gente vai rever aí alguns dos pontos que eu anotei aqui, né, com carinho. Agradeço, né, por esses apontamentos. Acho que o processo é dessa forma, tá? Eu também tem coisas que eu também aprendo, né, ouvindo muitos professores. Eu estou sempre em processo de formação e é muito bom poder compartilhar esse momento e ouvir, né, de pessoas que estão mergulhadas aí, né, em discussões, em teorias, né, acompanhando as políticas públicas, né, e compartilhando esses conhecimentos conosco aqui, né, não só comigo, mas os meus colegas, professores e os acadêmicos, né, do nosso curso de Educação Física e demais cursos que fazem parte do processo. Eu vou passar agora a palavra para a minha colega professora Pauline Carla Barbosa Nunes, né, professora especialista do nosso colegiado, do curso de Educação Física, professora de Educação Física da Rede Municipal de São Mateus, né, e de quebra ainda, né, a nossa cantora, porque a arte também é um campo do saber, então ela, né, tem me ajudado aí desde o processo inicial, né, e ela aceitou novamente estar conosco aqui. Então eu passo a palavra para a professora Pauline. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos, ao coordenador do curso, aos meus colegas de trabalho do colegiado, a todos os alunos aqui presentes de todos os períodos e também de outros cursos, se estiverem aí. Quero parabenizar os meninos pelo belíssimo trabalho, pela escrita. O trabalho realmente está bem gostoso, muito interessante de se ler, com muito aprendizado. Quero dizer que a professora Kelly, nossa, sensacional nas falas, aprendi muito com ela. Tinha aqui também anotado uns 2 tópicos que ela tinha falado, que eu concordo plenamente no que ela disse, quando ela se trata da educação, quando vocês falam do ensino da rede pública, né? Tipo, não ter alcançado ainda. Já tinha até anotado qual era o parágrafo que era página 20, no tópico 2.3.1, primeiro parágrafozinho lá, que vocês falam sobre isso. Quero agradecer pelo convite, dizer que me sinto lisonjeada de estar aqui nessa noite, podendo falar para os meninos. Vou ser breve nas minhas considerações, dizer realmente da importância desse trabalho quando a gente fala de educação inclusiva, principalmente dentro da área da educação física. Fazer aqui um apontamento no que diz respeito, como é interessante quando se fala principalmente no atendimento da educação física na deficiência intelectual, porque vocês vieram de um percurso inteirinho falando desse atendimento, das salas, né, de atendimento especializado, da deficiência intelectual na escola, e a gente viu que tem bastante conteúdo referente à educação com essa deficiência intelectual. Mas quando a gente vem para a área da educação física, eu percebo que no trabalho de vocês
até mesmo vocês citam que não tem muito estudo ainda, que só tem uma universidade que fez o estudo e que mesmo assim é divergente nas duas que conseguiram realizar esse estudo, elas ainda se contradizem ou são divergentes em certo ponto, e da importância, então, de se ter mais estudos relacionados da educação física diretamente com a deficiência intelectual, né? Que é importante esse estudo realmente, porque às vezes se pretende muito trabalhar com outros tipos de deficiência, como vocês elencaram aqui no trabalho de vocês, falando dos outros tipos de deficiência que tem e trazendo da deficiência intelectual, às vezes se preocupa muito em falar sobre outras deficiências e não se aborda tanto essa deficiência intelectual. E aí, eu como curiosidade, que eu li o trabalho de vocês e eu acho que não foi respondido de forma concreta, assim, eu coloquei bem aqui, qual o critério que vocês escolheram dentro do campo, né, das deficiências e tal, física e etc., qual o critério que vocês escolheram para escolher especificamente essa deficiência intelectual? Teve algum aspecto que chamou mais a atenção de vocês, de maior relevância para chegar... Não, a gente quer falar sobre a deficiência intelectual. Bom, quando a gente deu início à pesquisa, a gente sabia que ia trabalhar com deficiência, mas não tinha ao certo ainda qual deficiência trabalhar, né? Então, a gente, conversando com o Daniel, ele sugeriu a deficiência intelectual, e ao pesquisar, a gente realmente viu que não tinha muito estudo sobre a deficiência intelectual, principalmente na disciplina de educação física. Então, foi daí que a gente começou a desenvolver a pesquisa com a deficiência intelectual, no caso. Certo. Pois é, e eu achei assim, extremamente relevante trazer esse aspecto aqui, né? Já que nós estamos dentro do curso de educação física, então é importante a gente até incentivar as outras pessoas também a buscarem trabalhar com essa deficiência intelectual. Trago aqui para vocês também só mais um apontamento de forma geral. No terceiro parágrafo lá da página 19 do trabalho de vocês, para vocês darem uma olhadinha nesse parágrafo, quando vocês falam, quer ver, deixa eu encontrar ele aqui, quando vocês falam assim, muito se tem discutido e cada vez mais as novas abordagens pedagógicas, ou pelo menos o questionamento do ensino tradicional vigente na escola, e aí eu percebo ali que vocês vão citando a palavra discussão várias e várias vezes. Muito se tem discutido para se discutir a discussão para tentar dar uma melhorada, talvez, nesse parágrafo, para ele se tornar um pouco menos repetitivo e mais claro nas ideias que vocês quiseram acrescentar aqui, tá? Os outros apontamentos já foram feitos. Eu achei muito interessante quando vocês trazem o estudo de caso. Talvez pela problemática, né, da pandemia e tal, da complexidade de se fazer realmente um trabalho de conclusão de curso, um projeto de pesquisa, né, nesse atual momento. Eu imaginei que seria talvez interessante se encontrássemos uma outra escola que também trabalhasse com essa perspectiva da educação inclusiva, até para a gente tentar fazer uma abordagem um pouco maior e talvez fazer um comparativo, né, dessas concepções que as professoras têm, da abordagem que ela tem em outras escolas. Mas vocês foram muito felizes, conseguiram uma escola que, quando a gente lê o questionário, existem vários alunos com deficiência, né, intelectual, e isso faz, então, que a proposta ela se torne rica, mesmo sendo em uma escola, com um estudo de caso, a proposta se torne bem rica, porque a professora tem um número elevado de alunos que possuem essa deficiência, então o trabalho dela se torna amplo e realmente efetivo na escola. E aí, são essas as minhas considerações, quero parabenizar vocês, dizer que o trabalho de vocês está muito bom, agradecer vocês pela oportunidade, e dizer que vocês, se tiverem a possibilidade, continuem pesquisando em cima desse tema para, né, mestrado e doutorado e assim sucessivamente, porque é um tema que nós percebemos a importância dele, né, dessa educação inclusiva, de fato mesmo que ela aconteça, e é um trabalho aí que precisa realmente de muitos estudos, em se tratando principalmente da deficiência intelectual. Então, obrigada a todos e parabéns mais uma vez. Bom, quero agradecer, né, a professora Pauline, uma parceira aí no processo avaliativo, né, e de colegiado também, sempre envolvida nos processos formativos, né, e de maneira muito criteriosa,
e sempre contribuindo muito para os processos, tá? Professora Pauline, muito obrigado. Gente, eu vou seguir aqui a orientação do professor Flávio fez lá no início. Eu vou fechar aqui a câmera e o áudio, né? Eu já estou com o grupo do WhatsApp aqui para reunir com as professoras, para a gente já voltar aqui com o resultado, tá bom? Então, só um minutinho. Oi, boa noite, pessoal. Me escutam? Boa noite, sim. Então, passando aqui, né, para parabenizar os grupos que já apresentaram, né, a vocês, né, em especial que estão aqui neste momento, e também para deixar aqueles recadinhos do coração com relação à nossa avaliação, né, não esquecerem de acessar o formulário lá no Google Forms, para poderem, né, contabilizar a participação de vocês hoje no seminário e, né, para aqueles que não puderam, deixar registrado que aqueles que não puderam participar, né, agora, durante as apresentações, essa gravação, né, estamos gravando, ela ficará disponível no canal do YouTube da instituição, certo? Amanhã eu envio, né, para o Jadson e ele faz essa postagem para a gente, tá bom? E agradeço aí os professores que passaram por hoje, né, na banca, tanto na banca interna quanto na banca externa, e, né, já deixo aqui, me despeço de vocês, e vamos aguardar o professor Daniel com a avaliação do grupo. Abraço. Bom, eu aproveito o intervalo aí também da banca, né? E parabenizo, cumprimento a Vanessa, o Herbert, enfim, o grupo pela apresentação muito bacana. É um tema que me fascina, vocês sabem disso, adoro educação inclusiva. E acho que fiquei curioso para ler o trabalho de vocês, pode ter certeza que eu farei a leitura. Mais uma vez, um grande trabalho coordenado aí orientado pelo nosso professor mestre Daniel Júnior, com a presença densa na banca da professora doutora Kelly, da professora Pauline, considerações muito pertinentes, de formação muito legal. Cumprimento mais uma vez aí a nossa organizadora, coordenadora, que faz com muito brilhantismo, discrição, mas muita eficiência, que é a Marli, né? Parabéns, Marli, pela condução do trabalho. Realmente muito bacana, melhor que eu esperava essa semana científica aí de TCCs pelos meios remotos. Acho que está funcionando muito bacana, muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Também estou aqui entusiasmado com os resultados e eu acho que cada ano nós estamos avançando mais. Impressionante como que os resultados estão vindo. Parabéns, vamos aguardar aí o resultado. Seu microfone, Romário. Seu microfone. Porque eu mudei de microfone, esqueci de mexer lá no analógico da saída. Então, eu estava dizendo parabenizar a Marli pela condução dos trabalhos, né? E todos os professores que já estiveram na banca também, como o Zé Roberto falou, está sendo muito produtivo, né? A Marli estava muito preocupada com o que seria, e nós, professores, os orientadores, a gente está vendo que está funcionando muito bem, está sendo produtivo, algo de alto nível, como o Zé falou. E parabenizar a Vanessa pela apresentação, o Herbert e a Pamela. Muito lindo ver vocês apresentando, dando um show, tá? Parabéns mesmo, a pesquisa ficou muito pertinente, ficou de alta relevância, como o Zé Roberto também falou, né? É uma área difícil de a gente ver pesquisas nesse ramo aí da educação especial, e foi, assim, um espetáculo a pesquisa, com certeza. Se, né, fosse
presencial, nós teríamos, assim, altas produções, mas eu acho que não está tirando o brilhantismo das pesquisas de vocês acadêmicos do 7º período, não. Pelo contrário, está dando show, tá? Parabéns, mais uma vez, beijo no coração de vocês, e parabéns ao professor Daniel, que orientou vocês aí. Eu já estou parando, professor Daniel, só passei para dar um alô e parabenizar. Tchau. Muito obrigado, professor Eu Romário. esqueci, Daniel, esqueci de falar da Pamela, falei o grupo todo, né? Não falei a Pamela específica, Pamela, Vanessa e o Herbert, parabéns aí. Ah, valeu. Obrigado, professor Romário, professor José Roberto. Gente, eu já vou direto para a leitura da ata, porque já estouramos o nosso tempo aqui, para que a gente possa... Pamela, tá me escutando? Tô sim. Ah, tá. Né? Ver se a internet dela tá legal. Então vamos lá, vamos finalizando aí os trabalhos. Ata do trabalho de conclusão de curso, né, aos 9 dias do mês de julho do ano de 2020, pelo canal do YouTube da Faculdade Vale do Cricaré, né, e pela Microsoft Teams. Constitui-se a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso dos discentes Pamela Souza Pereira, Herbert Lisboa Martins e Vanessa Ferreira Santos, intitulado Deficiência Intelectual e Práticas Docentes, um estudo de caso. Composta pelo docente orientador, professor Daniel Júnior da Silva, e os avaliadores convidados. As avaliadoras convidadas, professor especialista Pauline Carla Barbosa Nunes e professora doutora Kelly Simões Xavier Silva, e sendo presidida pelo docente orientador de TCC. O exame teve início com a apresentação dos discentes, em seguida a banca arguiu. Dando prosseguimento, os examinadores reuniram-se para a avaliação final do TCC. Após deliberação de seus membros, ficou decidido que não há necessidade de correção no TCC apresentado. As notas atribuídas pelos membros da banca examinadora estão listadas na tabela abaixo, como também as solicitações e alterações, caso necessário, né? Então, não teve as alterações, aprovados, tá, gente? E aí eu passo a palavra aos orientandos para fazer os seus agradecimentos. 1 minutinho, tá, gente? 1 minuto cada um, tá? Vou ser bonzinho com vocês. Me escutam bem? Estão me escutando? Sim. Bom, nós combinamos fazer em ordem alfabética os agradecimentos, mas vou começar agradecendo a Deus, né, que possibilitou muita coisa nos últimos anos, fazer o curso na faculdade referência. Estou trabalhando na minha área, como o Leleco também falou, o Ellerson. Quem me conhece aí da turma sabe que provavelmente eu vou seguir a área do bacharel, sou viciado em academia, mas pode ser também que eu trabalho na escola porque é algo que me fascina também. Eu gosto muito de dar aula para os alunos. Agradecer a minha família, em específico, minha mãe, meu irmão, em memória do meu pai, que faleceu há 5 anos, mas eu sempre levo os valores que ele me passou aí para continuar crescendo e subindo na vida. Em específico agora o colegiado de professores, muitos professores excelentes. Falar aqui especificamente agora para o Zé Roberto, que no dia que eu falei para ele que eu ia transferir meu curso para São Paulo, ele me mandou uma mensagem super apoiadora, me desejando sorte, eu lembro até hoje. E quando eu retornei também, todo entusiasmo, ele me desejou boa-vinda, me elogiou bastante e tenho certeza que ele foi um dos principais responsáveis por esse momento. O professor Johnny, que através do esporte de aventura eu me apaixonei ainda mais pela educação física. A professora Marli, em específico, toda a atenção que ela teve com a gente nesse momento tão difícil, sempre que a gente perguntava alguma coisa, ela respondia. Enfim, a professora Marli foi perfeita, como todos os outros, mas eu gostaria de ressaltar a professora Marli aqui, o Romário. Quem conhece o Romário sabe que ele é muito fominha, ele gosta de jogar bola com a gente, joga vôlei, ele não gosta de sair, ele pede, continua em quadra, não sai. Quem conhece ele sabe que é verdade. E ao nosso orientador, Daniel, que foi perfeito nesse processo. Agradecer muito as suas orientações, a sua prontidão e o enriquecimento que você proporcionou ao nosso grupo para sair um trabalho tão significante, né? A minha turma do 7º período, fiz vários amigos, os meninos da resenha do futebol lá, Caio, Rainer,
enfim, todos eles Vilela, sofredor Vilela Cruzeirense. As escolas que eu fiz estágio, que foi muito importante também na minha formação, e ao meu grupo de TCC, essas duas meninas maravilhosas que deram todo o suporte. A gente se completou nesse grupo, saiu um trabalho excelente, todo mundo 100% na produção dos textos. Tinha hora que travava, mas a gente continuava, persistia e conseguia sair bem fazer bem o nosso texto. Agradecer a elas de forma muito carinhosa. Eu deveria gravar meu agradecimento, né? Que daqui a pouco vai chorar. Mas agradeço a Deus primeiramente, a minha família, é claro, com certeza. Daniel, que nos ajudou muito nesse processo. Calma. Que certeza que a sua disciplina de Libras me ajudou muito, muito, muito. Especial. A educação especial é uma área que eu quero seguir muito. E é isso, agradeço todo o colegiado que me ajudou muito também nesse processo, o 7º período. Estamos juntos sempre. E muito obrigada a todos, principalmente a esse grupo maravilhoso de TCC que está aí colado sempre. A amizade, falar igual a Morgana, da Facu para a vida. Amo vocês. Pamela? Ih, gente, será que deu problema na Pamela? Vocês estão me escutando? Sim, Daniel. Sim. Será que a Pamela fechou de novo o microfone? Não, né? Não, ela nem tá na linha. Então, consta que ela está aqui na reunião. Ainda estou ouvindo. O microfone dela tá fechado. Ok. Pamela. Precisamos dar finalização no nosso processo. A conexão para ela deve estar ruim. Vamos ver, se ela aparecer aí durante a minha fala, e aí ela já fala, tá? E aí, qualquer coisinha, ela pode mandar por outros meios. Bom, eu quero, mais uma vez, aqui agradecer, né, a banca avaliadora, a professora Kelly, a professora Pauline, né, por contribuir por esse processo. Muito obrigado, professoras. Agradecer, né, a Vanessa, ao Herbert e a Pamela por ter concedido essa honra de orientá-los, né? Sempre muito, isso, assim, revela muito do processo que vocês passaram durante a formação de vocês, né, no curso de Educação Física da FVC. O comprometimento, o trabalho levado a sério, né, e vocês, em muitos momentos, se colocando, né, neste processo, né, não perdendo a postura, mas também não perdendo alguns princípios e valores importantíssimos aí para se tornar um profissional, né, na área de educação física. E isso eu não tenho dúvidas que vocês saem da FVC, né, primeiro faço parte desse colegiado, que é um colegiado, né, como o Zé Alberto sempre fala, de peso. Então são profissionais apaixonados, né, que levam muito a sério a educação física e que lutam. Como o Ebeval estava falando lá no primeiro, na primeira apresentação, e depois ele, né, falou um pouquinho no segundo, o Romário também falou, o Zé Alberto também falou, o Flávio. Eu participei desse processo, né, foi logo na minha chegada, e eu estava começando, na minha chegada em São Mateus, e começando na faculdade, a trabalhar na faculdade, e eu recebi o convite, né, do professor Romário e do professor José Roberto para compor aí a composição do documento.
E aí um detalhe, cada um foi, né, cada um vai lembrando, né, e vai se apropriando do que foi história para cada um, e a gente juntando essas informações, como que elas se articulam. Um detalhe importante, né, dessa apresentação, e o que o Eberval colocou bem, o professor Eberval, falando sobre o passo que o São Mateus já estava dando em relação à BNCC, né, a um documento, né, comum, né, nacional. Nós estávamos já um passo à frente, eu vejo isso como um passo à frente. Ao final da produção desse documento, teve, né, as formações muito bem coordenadas pelo professor Romário e a participação de vários professores aqui do colegiado, e teve uma apresentação, gente, desse documento. E aí, assim, esse é um momento assim que me orgulha muito, né, de fazer parte e agradeço muito ao professor Romário por ter me convidado. Nós fizemos essa apresentação na FVC, num evento. O Zé Roberto estiver me ouvindo, ele pode confirmar, Romário também, né, para o professor Walter Brach, que elogiou muito, não foi, professor Romário? Elogiou demais o trabalho. E aí nós falamos, né, que isso foi uma iniciativa. O Zé Roberto estava à frente da educação física, da frente da Secretaria de Educação, já estava tratando da educação como um todo, mas ele martelava em cima disso e o resultado disso foi, né, uma chancela assim, muito significativa para a minha vida, né? Eu nunca apresentei um trabalho para ele assim, né? Eu peguei aula com ele no mestrado e tudo mais, mas de apresentar trabalho assim em público, e ele elogiou, que era um passo muito importante, que ia de encontro, e Eberval, quando traz que muita coisa, né, ia de encontro com o que a BNCC está trazendo, né, para a área da educação física, e assim, eu fico muito honrado né, e muito feliz por isso. Acho que é uma conquista para a nossa área, assim. Para mim, eu me sinto muito realizado. Tá, professor Romário, professor Zé Roberto? Então, só deixar isso registrado. Bacana, Porque Daniel. Esse momento de história, né, e vocês me oportunizaram esse processo, e eu agradeço muito. Né, isso só fez com que eu crescesse e buscasse, continuasse buscando, para que a gente continue nesse processo formativo, que é o nosso curso, né? E aí, falo sem medo nenhum, quando eu vou para Vitória, é o melhor curso aí, entre os melhores cursos do Espírito Santo. Falo mesmo, e falo para quem for, né? Por acreditar. Eu acredito, estou aqui, então, e quando eu vejo um trabalho desse que os meninos estão apresentando, acho que só endossa aí um pouco do que eu acredito, né? A Pamela chegou, gente? E a gente precisa enaltecer, assim, as grandes contribuições que você trouxe à educação física e à capoeira da região norte do Espírito Santo. Realmente, assim, a sua vinda para cá foi de uma potência muito grande para essas três áreas, um grande presente que nossa cidade ganhou, e um grande colega, um grande amigo e um pesquisador que realmente nos encanta pela qualidade de tudo que você faz. Parabéns, que você continue sempre assim. Muito show. Ô, Zé Roberto, Agradeço. É verdade que você está falando, e aí vou fazer Daniel se lembrar que quando o Zé Roberto fala outra hora agora, né, sobre essa questão de quando ele estava na secretaria, da possibilidade da educação física na EJA, né, e também no campo. Aí, Zé Roberto, depois Zé Roberto saiu, nós conseguimos também, Zé, que o Daniel fosse até o campo. Nós levamos maculelê e levamos também, né, Daniel? Foi mesmo. A capoeira mesmo, no Dia bem das lembrado. Crianças. Então, nós levamos Daniel com a maculelê, com a capoeira, para várias crianças das escolas do campo, lá no quilômetro 41. E depois também levamos o Johnny com a tirolesa. Vocês imaginam a felicidade, gente, daquelas crianças que nunca tinham experimentado a tirolesa. É só para lembrar Muito e fazer legal. o Daniel, passar um filme na cabeça do Daniel, demais. e agradecer Daniel também, né, em estar oportunizando as nossas crianças, né, do campo a experimentar, vivenciar isso aí, que às vezes tem uma realidade um tanto diferente das crianças das escolas urbanas. Mas é só para relembrar. Um abraço. Eu fico agradecido, e são lembranças, né? São nossas lembranças daquilo que a gente vem construindo, né? Juntos, e eu acho isso muito bacana. Isso eu vou levar para minha vida toda. Pamela apareceu, gente? Não, né? Ela mandou no grupo que a conexão dela caiu, tá ruim. Não tá conseguindo entrar novamente, mas mandou os agradecimentos lá no grupo nosso. Tá, pena. Aí, então, a gente agradece pela Pamela, né? E aí, depois ela faz...
Vou pedir para ela gravar isso no áudio, eu coloco no colegiado dos professores, né, sobre o agradecimento, certo? E aí, finalizando também, agradecendo, né, a professora Marli, que, né, organiza todo esse processo, tá com os alunos, né, o TCC começa com a professora Marli, não com os orientadores, né, e ela sempre buscando, e inclusive nesse período, né, que foi tanto falado com a banca, com as professoras, é um período que nós estamos passando que são outras realidades né, no campo da pesquisa, né, e a Mari foi buscar, né, isso e foi nos ajudando neste processo também. Então, professora Mari, muito obrigado, professor Flávio, professor Johnny, né, professor Frank, professora Camila, a toda a equipe do colegiado, né, que fazem parte dessa história. Maria, eu finalizo? Ainda me escuta? Ei, Daniel, Maria. agradeço aí a sua fala, né? E eu digo que se não fosse por vocês, orientadores, o processo não teria acontecido, né? Eu dei uma ajudinha, né, no processo, mas vocês foram peças fundamentais para que, né, nós pudéssemos enfrentar esse momento. Pode finalizar, Daniel, fica por sua conta. Bom, gente, sem mais, então, eu desejo a todos uma boa noite, né? Para amanhã, as próximas bancas, amanhã e a próxima semana, né? Desejo que ocorra tudo certinho com vocês, parabenizar os que já apresentaram, né? E os que vão apresentar, desejando aí toda sorte, né? Ensaiem, né? Se organizem para continuar nesse clima que está muito bom, né? Está um clima muito gostoso de participar, de ouvir, né? E os alunos estão de parabéns, né, por esse processo. Então, a gente finaliza os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até amanhã, tá, gente? Parabéns, Vanessa. Obrigada, Gilton. Tchau, tchau. Boa noite.